Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô voltando aqui essa semana pra gente, de repente, bater um papo sobre o que aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Se você não esteve no Rio, não está no Brasil, nesse setembro de 2019, talvez você não saiba que o prefeito do Rio tenha tentado censurar alguns livros, que foi o caso do Vingadores A Cruzada das Crianças, e outros com temática LGBTQ+. Espero que eu tenha falado certo, senão você me corrige aqui nos comentários. Mas antes da gente bater esse papo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos se você gostou, chamar eles aqui para ver o vídeo e comentar, ativar o sininho para receber as notificações e curtir o vídeo para fazer o canal crescer. Afinal, a gente está na nossa cruzada pelos 500 inscritos, ok? Agradeço já. Então, o prefeito do Rio, o senhor Marcelo Crivella, ele começou uma cruzada na quinta-feira da semana passada, que foi dia 5 de setembro, contra o livro Vingadores A Cruzada das Crianças, porque ele falou que as crianças poderiam se interessar e que deveria estar claro para os pais o conteúdo do que tinha dentro do livro. Ele emitiu um auto, para que os livros fossem recolhidos, e o secretário da Secretaria de Ordem Pública chegou aí na Bienal para tentar recolher os livros e tudo mais. A partir daí, tanto os próprios organizadores da Bienal, quanto outras pessoas e até mesmo quem estava presente na Bienal, começou toda uma movimentação contrária a isso que o prefeito fez. Tá? No meio jurídico, também começou a ter uma movimentação nesse sentido, porque a gente começou a ter várias discussões sobre essa situação que estava acontecendo. Porque a gente volta naquela situação do início do canal, dos primeiros vídeos, A gente está falando daqui de liberdade de expressão, e o que o prefeito estaria fazendo, ou tentou fazer ao longo desses dias, foi censura prévia, que não pode acontecer. Tanto é que o caso chegou aí ao Tribunal de Justiça, os organizadores da Bienal, eles entraram com um mandado de segurança contra os atos da Prefeitura e da Secretaria de Ordem Pública. Foi dado uma liminar protegendo o direito dos organizadores, só que essa liminar foi derrubada por ato do próprio prefeito, da própria prefeitura, que cassou essa liminar através de uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça, e o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em duas decisões diferentes, mas que tinham o mesmo intuito, e que foi contra a questão da censura. Quem não tem muito tempo de Rio de Janeiro, ou quem também não tem uma determinada idade, não vai se lembrar do juiz, hoje desembargador, Ciro Darlan. Ele foi juiz da Vara da Infância e da Juventude, que é uma vara que ela existe aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exatamente voltada para os casos em que a criança ou o jovem, e também o idoso, essa vara também pega a questão do idoso, precise de uma proteção maior. Tá? Então, são casos além da vara de família, São casos de criança em situação de risco, são os casos de menor infrator, que vão acabar indo para essas varas. Aqui no Rio tem a primeira e a segunda, cada uma cuida de uma situação em específico. Salvo engano, é a primeira que vai cuidar das questões relativas a cuidados que você tem que ter com a criança, e a segunda vara é que vai analisar os casos de menor infrator. E aí, o que acaba acontecendo? O Ciro Darlan foi juiz da Vara da Infância e da Juventude. E teve uma vez que veio um grupo artístico da França, que acho que o nome era Crazy Horse, e era uma apresentação de dançarinas, bailarinas,
e elas ficavam seminuas durante o show e tudo mais. É claro que isso daí não era um show para crianças, era um show à noite, não deveria ser levado crianças, ele tinha uma restrição de idade, mas os cartazes que promoviam esse show, apareciam as mulheres nuas da cintura para cima, quer dizer, elas estavam com o peito de fora. Ele mandou colocar alguma coisa em cima do bico do peito. Na época foi estrelinha, você passava pelos cartazes e as bailarinas fotografadas estavam com estrelinhas. Por quê? Porque era a questão de que crianças e adolescentes poderiam ver aquele conteúdo e, na visão dele, não era um conteúdo adequado para as crianças e adolescentes terem acesso. Certo ou errado, aquilo ali passou. Tá? Não foi exatamente uma censura, mas ele pretendeu ali dar uma proteção à criança e ao adolescente. Até porque, como eu falei, o conteúdo daquele show não chegaria inteiramente às crianças. Tá? Mas eu me recordo que teve uma vez que o programa da Globo do domingo à noite, o Fantástico, ele mostrou um show específico do Cirque du Soleil, que era um show mais adulto. Mas aí você também tem que parar para pensar que o Fantástico é um programa que passa depois de 8 horas da noite. À medida que o programa vai se aproximando de um horário mais próximo, né? De um horário fora de que criança não deveria estar acordada, ou que o adolescente também deveria estar dormindo, até porque normalmente, né, criança e adolescente têm escola no dia seguinte, eles iriam liberando conteúdos mais pesados, até porque eles gostariam de prender a audiência para aquilo que é mais importante, né, para eles. Então, não seria algo assim, até porque eles não mostraram tudo, então não seria algo tão, vamos dizer, tão problemático de repente uma criança ou adolescente assistir. Mas a gente sabe que na programação da televisão aberta brasileira já passou muita coisa escabrosa e a gente não tinha essa patrulha, como foi o caso do prefeito do Rio de Janeiro na Bienal, inclusive porque os livros se encontravam fechados no plástico. O que eu quero trazer aqui não é tanta questão jurídica, o que acabou desencadeando, mas é essa questão de liberdade de expressão, porque, na verdade, o prefeito foi atrás de uma cena determinada do livro Vingadores, a Cruzada das Crianças, que era um beijo entre dois personagens do mesmo sexo. Inclusive, eu estava olhando o meu Facebook agora há pouco, e até um conhecido falou, não é qualquer cena, é a cena que um dos personagens está, inclusive, pedindo o outro em casamento. E aí, tanto o prefeito do Rio quanto o presidente do Tribunal de Justiça, num ato de uma proteção meio invertida, eles colocam que o amor de duas pessoas não pode ser passado para uma criança ou para um adolescente. A gente sabe que tem gente que não aceita, né, a relação entre pessoas do mesmo sexo, entre uma pessoa trans e uma pessoa cis, a questão de pessoas não binárias, enfim, uma gama de situações que entra dentro dos direitos LGBTQ+, para não errar, que, gente, isso é total preconceito. O ato do prefeito, ele não é uma proteção da criança e dos adolescentes. É um ato de homofobia, não tem outra situação, porque ele está negando o direito de duas pessoas serem felizes, poderem conviver, ter um relacionamento, formar uma família, entendeu? Isso é extremamente complicado, entendeu? Porque essas pessoas têm tanto direito quanto o meu relacionamento hétero que eu tenho com o meu namorado, meu companheiro de anos. Essas pessoas têm tanto ou mais direito do que eu pelo fato de não terem direito. Então, esse ato do prefeito, ele
ele é extremamente perigoso, porque a partir do momento que a gente aceita a censura, começa pela censura e aí vai escada abaixo. Então, ainda bem que o Supremo entende que não tem que ser assim, que não pode ser assim. E vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar nos próximos dias, como é que vão ficar, já que hoje é o último dia da Bienal, que eu estou filmando, né? Aqui, dia 8 de setembro, amanhã é dia 9. Amanhã já não tem mais a Bienal do Livro do Rio. E vamos ver como é que vai se desenrolar o resto dessa história, né? Eu vou ficando por aqui. Eu espero a sua curtida. Eu espero que você deixe aqui o seu comentário para a gente continuar esse bate-papo. Que você compartilhe o vídeo. Que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para quando tiver os próximos vídeos, ok? Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!